Este vídeo vai se chamar a irracionalidade da racionalidade. E vai ser também mais uma mensagem a todos os organismos educativos, jurídicos, religiosos, e espirituais, e pronto. É tipo quase uma perguntinha. Quase uma perguntinha. Eu hoje fiz assim dois comentáriozinhos no Facebook. Vocês depois podem ver no linkzinho as várias páginas que eu tenho no Facebook. Para me entreter no tempo. Construir qualquer coisa. Não? É mais interessante do que fazer outras coisas. Na minha opinião. Sou eu. Então, uma das imagenzinhas muito bonitas que foi censurada. Não se entende porque é que uma imagem, quer dizer, um texto, um fragmento de um texto, faz com que receba 20 notificações. Foram só dois textozinhos. Tive 20 notificações. 20 notificações que a minha publicação desrespeitava os padrões da comunidade e por isso só eu a poderias ver no tempo, não é? E então vou descrever estas publicações bonitas. Uma delas diz assim: aulas de humanismo, ACA, direitos humanos. Isto quer dizer cérebros. E depois diz assim quase uma descrição banal, com alguma naturalidade sobre o conteúdo que está a ser expresso nesta pequena conversa entre, possivelmente, duas pessoas que entendem a natureza humana, pelo menos. E o resto dos animais, todos eles, todos. Até as plantinhas. Diz assim: ó Manel, tu ontem estavas tão irritado que parecia que irias bater em alguém. Mas depois de ires ao WC, ao quarto de banho, toda essa tensão desapareceu. E claro, pela rapariga, ou senhora, ver que o Manel estava quase a bater em pessoas. Mas de algum modo, quando foi ao quarto de banho, veio muito mais descansado. Portanto, em princípio, não é? Alguma coisa terá acontecido. E ela pergunta: qual foi a droga ou o medicamento? No sentido, a palavra, a medicina já vem dessa coisa da droga. Qual foi o medicamento que tomaste? E ele responde: ó Maria, só fiz o que podia. Masturbei-me e ejaculei-me. Curiosamente, até rima. Deve ser música ou poesia. Talvez literatura. Ou talvez a coisa mais simples do mundo. É que, a minha dúvida, que eu disse há bocado, que seria uma dúvida, é que se a pronunciação de algo banal e comum a todos os bichos e organismos orgânicos deste mundo, de todas as fases dos seres vivos do mundo, existem os meninos, não é? Que têm pilinhas, e as meninas que têm vaginas. Portanto, todos os animaizinhos, principalmente os mamíferos,
tem essas coisas todas que as crianças sabem e aprendem na escola, como partes do corpo humano. E depois, pronto, podem associar, não é? O que há de comum e, portanto, as partes que estão associadas a isto. Isto é o primeiro textozinho que foi, pronto, no qual recebi 20 notificações a dizer que, pronto, que uma coisa comum, tão comum quanto, pronto, o mecanismo que permite que todos nós estejamos aqui, não é? Que é aquela fricção selvagem, não é? E, se quiserem assim dizer, não interessa se é selvagem ou com crime. Acontece. E a única forma de nós existirmos é que isso aconteça. Nem existíamos. Nem os animais, nada existia. Isto foi... E depois tive outra coisa. É que eu até um dia destes, ontem para aí, fiz um vídeo no qual comentei, chama-se assim, notícias de primeira classe. E aquilo foi, apeteceu-me fazer o vídeo e pronto, e fiz o vídeo. Improvisado, como sempre. E entretanto, aparecia lá uma coisa sobre 2 papas. Uma notícia qualquer sobre os 2 papas que estavam a discutir a questão da masturbação. Eu até fiquei admirado pelo termo de 2 papas. E pronto. E portanto, fui perguntar ao meu pai como é que é isso dos 2 papas, que eu, em princípio, não sabia nada que havia 2 papas. Pronto, ele esteve-me a falar sobre aquilo, sobre o que é que aconteceu, não é? Tendo em conta que supostamente só existe um Papa, mas numa notícia aparece como 2 papas da mesma igreja. E depois, pronto, ele teve-me a falar da história, e pronto, eu vou-vos falar da história, porque supostamente em Roma a malta sabe disso tudo. Completamente disso tudo. E eu comentei, portanto, fiz este comentáriozinho, tendo em conta que, pronto, escrevi isto. Melhor do que 20 Pai Nossos. Pai Nosso é tipo uma sequência também de palavras, ok? Pronto. Parece um texto gigante, não é? Pronto. E às vezes os padres, enfim, não é? Dizem para alguém que fez alguma coisa que se pode considerar errado, não é? Um castigo qualquer, não é? Para lerem aquele texto várias vezes. E portanto, mais vale, dizia eu, melhor do que 20 Pai Nossos e 20 Ave Marias, são 20 masturbações por dia. Até a pilinha ficar esfolada, e assim se resolveria um problema milenar. Claro que isto não tem nada de mal. Diz, o máximo que pode dizer aqui, eu nem sei o que é que diz de mal. Não percebo qual é. Portanto, isto também ofende. Não é ofender, isto é contra as políticas da comunidade Facebook. Estranho. Estão a autonegarem-se a si próprios. Não tem sentido. É que, pronto, estávamos a falar sobre os 2 papas. E o outro papa, que não é papa oficial, não é? Esse, se calhar, é um papa mais porreirinho. O homenzinho deixou de ser papa por vontade própria. Portanto, houve um momento na sua vida que descobriu que
padres, bispos e portanto, toda aquela classe hierárquica praticavam alguns festivais de sexo. E ele foi confrontado com esse evento, não é? E não conseguiu viver bem consigo próprio, pelo facto de, na comunidade dos padres, não é? Ser assim uma coisa, pronto, em que era tudo ao melhor e fé em Deus. Em fé em Deus não, em fé no orgasmo, não é? No prazer da ejaculação. Pronto. E portanto ali havia tipo milhares, estou a exagerar, não é? Algumas dezenas, provavelmente. Mas a notícia foi de tal modo pronto, para ele, não é? Disse, pronto, eu que realmente acredito na castidade, naquelas coisas todas, não é? Pronto, e supostamente estou aqui com malta que está a fazer, que acredita a mesma coisa que eu. De repente vejo a malta que eu conheço e que lido todos os dias, não é? Pronto, a fornicarem-se uns aos outros. Fornicarem-se no sentido a fazerem sexo, a praticarem. Pronto, pronto, nesse sentido, digamos que, pronto, tendo em conta que todos eles aceitavam, vamos considerar que todos eles aceitavam estar naquela condição, não é? Por prazer, porque o efeito da fricção corporal, pronto, cria prazer, não é? Pronto. É um efeito corporal, mecânico. Não é? O prazer é uma espécie de rock and roll. Pronto, é uma coisa assim mesmo, porreirinha. Claro que eu acho que também se visse lá, se estivesse a trabalhar, sei lá, num sítio em que o pessoal dizia que, pronto, que matar é errado. E de repente via o pessoal a esfaquear pessoas e a batê-lo por diversão, em princípio também, acho que, pronto, iria-me sentir assim um bocadinho mal. E então quereria afastar-me dessas pessoas. Não ia impedir que elas fizessem aquilo, não é? Elas estavam a fazer aquilo por vontade. Conscientes daquilo que estavam a fazer. Então, pronto, não há um problema sobre algo que é normal. Os cãezinhos, às vezes... Portanto, eu falo dos cãezinhos porque nós vemos mais cãezinhos. Se os leõezinhos, os tigres, os gatinhos, os cãezinhos, os macacos e afins convivessem todos juntos em paz e em harmonia, às vezes veríamos coisas assim que em princípio dizíamos, isto não tem sentido portanto, na transformação do que seria natural. Pode não ter sentido nesta questão, não é? Aquilo não produz nada. Portanto, as ejaculações que entram ora em bocas, ora em anos, não vão produzir bebés. Não. É só isso. De algum modo, a quantidade de milhares de crianças que temos por aí, não. Às vezes, pronto, em condições assim horrendas, não é? Às vezes, sei lá, não parece mal que aquelas coisas todas, aqueles milhares de probabilidades de ser um ou dois, às vezes três, coisa, pronto. E pronto, são milhões, milhões. E depois sai um ou dois, não interessa. É tipo a malta que, em princípio, está em guerra há alguns séculos para encontrar a paz. Pronto. Claro que, pronto. É rir. Pronto. E então, pronto, já vos disse estas belas publicações. Eu acho que até vou fazer upload delas. Identificar lá as instituições religiosas, jurídicas e educacionais deste país, pelo menos, e dos países amigos, para entenderem, pronto, é que em princípio, não é?
se, se a expressão de uma pilinha ou de umas maminhas, uma coisa, pronto, aquilo realmente, pronto, é interessante. Eu gosto de ver. Eu adoro. Aquilo é melhor que arte. Muito melhor que a maior parte dos quadros que existem por aí. Há músicas que conseguem ser muito melhores. Mas muito melhor. A música em alguns aspectos é muito melhor que, pronto, que passar a vida a apreciar as curvas do corpo. Mas é só às vezes. Pelo menos corpos femininos. E se for em movimento, mais interessante ainda se tornam. Mas pronto. É uma questão cerebral, da mecânica também. E portanto, pronto, não percebo. São coisas tão básicas. Mas tão básicas, não é? Os cãezinhos. Quer dizer, os animais todos irracionais, os considerados todos animais irracionais, não têm um problema com isso. Os racionais têm um problema com isso. Porquê? Pelo seu potencial de criar, ao imaginar, isto é, ao autocomparar a informação que foi expressa. Porque o fluxo de aprendizagem sobre qualquer matéria, okay? É isso. É informação. E quanto melhor entendermos aquilo, com mais, como é que eu ia dizer? Com mais naturalidade, lidamos com isso. Eu acredito que, em princípio, lá aqueles gajos que, em princípio, passam a vida a matar pessoas, para eles tanto lhes faz. É banal. Claro que eu prefiro que, pronto, que esses homenzinhos, mulherzinhas também, se masturbassem. Era muito mais fixe. Ejaculavam. Pronto. Era muito... Conseguiam. Em princípio, se conseguirem, não é? Pronto. Há homens e mulheres que, principalmente mulheres, coitadas, nesse aspecto, aquilo é uma mecânica de produção de energia. Só é tanta energia que aquilo dava para ser uma casa inteira, só cheia de eletricidade. Se soubéssemos transcrever a potência na comparação de um corpo para ser da realidade. Brutal. Mas estava a dizer, há imensas mulheres que também nunca tiveram prazer. Nunca sentiram. Por cima, alguns em África e coisas assim. Aquilo chega a ser assim um bocadinho, às vezes mesmo bruto. Bruto, no sentido em que, pronto, cortam-lhes a única merdinha, quase um sinalzinho, quase parece uma coisa assim, deste género, quase. Que, pronto, de vez em quando fica maior e tal, dependendo da fricção e, portanto, do estímulo. E, pronto, cortam-lhes aquilo e elas deixam de sentir prazer. Qual é o objetivo não é? De alguém remover uma peça de um corpo, não é? E por cima, comum a todos os comuns, para remover a única das poucas partes boas que um corpo sente. É melhor, se calhar, para resolver esse problema completamente, é um prazer, não é? O melhor é só haver mulheres, não há homens. No princípio, depois elas também, mesmo com objetos, depois não se vão contentar, porque elas também precisam de um corpo. Portanto, em princípio, vai dar em caos, não é mesmo? Se calhar os robôs, se calhar, são bons.
em princípio, se não houver nenhum erro de programação, eles vão viver em paz. Tal como os animais irracionais. É que os animais irracionais, digamos que todos, ou uma maioria, não se atacam entre a mesma espécie. Portanto, pronto, digamos que, pronto, vamos considerar que são tudo cães. Os cães não se atacam, os lobos também não se atacam uns aos outros. As águias também não se atacam umas às outras, as gaivotas. Pronto, às vezes existe ali um momento de ei, deixa-me apanhar essa comida mais depressa que tu. Pronto, já foi. A parte de roubar, não é? Ou roubar o próximo, pronto, tem a ver com esta questão da fome, não é? A quantidade, portanto, já quase me parecia um comentário que estava a ler um dia destes. Curiosamente, era uma mulherzinha, em que dizia, pronto, o namorado sabia que ela se transformava num monstro quando tinha fome. Isso é bom saber disso. Porque é uma questão natural. E este é um vídeo dedicado, portanto, chamado A Irracionalidade da Racionalidade.